No programa de hoje, nós vamos falar sobre o direito das pessoas com deficiência. A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 23, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidarem da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. O programa OAB Entrevistas está começando e nós vamos falar sobre a legislação que garante os direitos da pessoa com deficiência e de que forma os advogados e as advogadas com alguma deficiência encontram meios de trabalhar adequadamente nas áreas do direito. E quem conversa comigo a respeito do tema é o advogado Josemar Carmerino, presidente da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional. Seja muito bem-vindo, doutor Josemar. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, eu que agradeço. Para a gente começar, então, a nossa conversa hoje, qual que é o termo exato, doutor Josemar, para se designar a pessoa que possui algum tipo de deficiência? E quais são aí os termos que a gente acaba usando de maneira errada, né? Na verdade, né, a Lei 13.146, a Lei de Inclusão de 2015, que entrou em vigor em 2016, ela deu a nomenclatura pessoa com deficiência. Né? Antes disso, teve várias nomenclaturas. PNE, pessoas com necessidades especiais, ou portador de necessidades especiais, né? Porque o deficiente ele não porta nada, ele tem a deficiência, né? Seja permanente ou não. E além dessas também tem cego quando é deficiente visual, né, aleijado quando não é aleijado, ele ou é cadeirante, né, ou tem alguma deficiência motora, e tem várias nomenclaturas erradas. E hoje a correta é pessoa com deficiência. Joia. Bom, há diferenças na lei aí, doutor Josemar, para pessoas que têm essa deficiência congênita, né, das pessoas que têm a deficiência causada por doenças, acidentes? Não, a lei, né, não prevê diferenciação da pessoa com deficiência, independente se ela nasceu com a deficiência ou se ela adquiriu essa deficiência no decorrer da sua vida. O que a lei ela garante é um direito em relação à sua deficiência e a especificação em relação à sua deficiência. Isso que a lei garante. De forma geral, quais são hoje as dificuldades, o senhor analisando tudo, trabalha fortemente com o tema, né? Quais são hoje as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência no nosso país, na nossa sociedade? Olha, as deficiências são muitas dependendo da sua deficiência. Em relação à deficiência motora, a principal dificuldade são os obstáculos, né, as barreiras arquitetônicas. Né? Em relação ao deficiente visual, a maior em relação ao acesso à tecnologia, tem que ser assistido para a pessoa com deficiência visual. O deficiente auditivo também tem o seu problema em relação, digamos, a um sinal de trânsito, né? E assim por diante, várias coisas. Em relação ao cinema, por exemplo, vai no cinema, tem a lei que prevê a audiodescrição para deficiente visual e também o closed caption, né, para deficiente auditivo e assim por diante. Então, a dificuldades há muita e aos poucos a gente vai conseguindo colocar na cabeça da população que é uma necessidade que precisa ser vencida e que precisa ser colocada não em benefício da pessoa com deficiência, mas de toda a sociedade, porque com a inclusão da pessoa com deficiência, você vai conseguir produzir, né, para a sociedade e ser uma pessoa produtiva. Doutor Josemar, o senhor falou da questão do cidadão, né? Como é que as pessoas veem essa questão, esse tema. Certo é que todo mundo sabe que o deficiente precisa sim da acessibilidade, como a gente bem colocou aqui, o deficiente visual, o deficiente auditivo, precisam sim de situações e a lei garante isso, né, para que se tenha uma vida normal, né, afinal de contas eu acho que é isso que todo mundo quer. Mas como é que a sociedade vê isso, no tratar mesmo o deficiente, como é que o senhor avalia esse ponto? A sociedade tem que ter uma questão uma visão mais ampla, né, não tratar a pessoa com deficiência com dó, nem com pena. Tem que tratar ela conforme a lei determina, lhe dando acesso, acessibilidade, para que ela, com esse tratamento desigual, na verdade, né,
que a lei lhe confere, ela ter igualdade de condições para poder trabalhar, para poder fazer lazer e desfrutar da sua vida conforme se fosse uma pessoa sem deficiência, né? Porque sem essa questão, essas leis que determinam tratar desiguais os desiguais, para que eles igualmente concorram no ambiente com as pessoas que não têm essa deficiência, fica difícil para a pessoa com deficiência. Então, a sociedade não tem que tratar a pessoa com deficiência com dó, mas sim tratar eles de maneira justa, sem preconceitos, né? Não ver que aquela pessoa com deficiência, que ele fica, agora que ele tem deficiência, coitado, ele fica em casa. Não, ele tem deficiência, ele tem sim, né? Que trabalhar e produzir para ele, para sua família, para o país e para a sociedade. Só assim que ele vai se sentir importante, né? E só assim que ele vai se sentir produtivo para que possa continuar com a sua vida, né? E também contribuir com a sociedade em si. Com certeza. É um assunto que sempre está sendo colocado em pauta, né, doutor Josemar? Mas já houveram avanços? Olha, houveram vários avanços. Nós vemos aí que hoje a Lei 13.146, como eu disse, né, ela veio para alicerçar bastante o direito da pessoa com deficiência, tanto na questão de obrigatoriedade do poder público, né, como do poder privado, dar mecanismos e dar meios para essa pessoa, né, poder trabalhar, poder se divertir, lazer, e também aumentar também o local onde essa pessoa pode circular. Porque hoje nós chegamos no hotel, não tem apartamento acessível para a pessoa com problema de locomoção. Essa lei 13.146 já prevê que cada 20 apartamentos, tem que ser acessível, né? E isso não vai servir só para a pessoa com deficiência, vai servir também para a pessoa idosa, que também precisa também dessa adaptação no quarto. Temos também a questão dessa lei que ela prevê também a acessibilidade de carros locados, que hoje nós não temos, né? Isso é uma conquista que ao longo do tempo a pessoa com deficiência vem conseguindo, mas essa conquista não é um benefício, mas na verdade é uma necessidade que ele tem para que ele possa sair de casa, que hoje a pessoa com deficiência não sai de casa porque ele não tem meios para isso, né? E essa lei está trazendo esses meios e esse incentivo para que ela possa fazer isso. Doutor Josemar, quais são os desafios hoje que os profissionais com deficiência encontram no mercado de trabalho do direito? Na verdade, o que nós encontramos hoje, a pessoa com deficiência encontra, é o preconceito em relação com a pessoa com deficiência, ela não terá a mesma capacidade de uma pessoa sem deficiência, né? Isso não tem como prosseguir, uma vez que um dos maiores gênios do mundo é o Stephen Hawking, na verdade, um cientista inglês, né? Que ele mal mexe a própria cabeça, mas é uma das mentes mais brilhantes do mundo. E, inclusive, já enfrentamos vários problemas em relação a juízes onde não tem elevador, falar para o jurisdicionado, para o cliente do advogado com deficiência, para que ele arrume outro advogado porque ele não podia subir. Isso é inadmissível, né? E nós temos que brigar e lutar com isso, junto com as prerrogativas, porque as prerrogativas são prerrogativas do advogado, né? Seja ele com problema de locomotora ou também visual. E em relação a visual, o problema hoje é em relação ao PJE, né? Que hoje nós estamos no direito virtual, no direito eletrônico. Então, hoje muito se usa a ferramenta do PJE. E o PJE ele tem que ter acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, né, ou motora também, dependendo da sua limitação motora, para que ele possa advogar, né, nos mesmos moldes de uma pessoa sem deficiência, porque o que ele usa para advogar é o intelecto. O intelecto não vai mudar em relação a uma pessoa com deficiência e sem deficiência, mas dar meios para ele, meios acabando com as barreiras arquitetônicas e com as barreiras eletrônicas, nós teremos um grande avanço para isso. Bom, a gente vai estar conversando mais sobre esse assunto que é de extrema importância, doutor Josemar, mas agora a gente vai para um breve intervalo, um intervalo bem rápido, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre o tema e o trabalho da Comissão Especial da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional. A gente volta já já.
Voltamos com o OAB Entrevistas, hoje conversando com o presidente da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dr. Josemar Carmerino. E nesse bloco a gente fala sobre as conquistas que a OAB já garantiu aos advogados e advogadas com deficiência. Mas antes, Dr. Josemar, eu queria perguntar para o senhor sobre a questão da legislação brasileira. Hoje se tem material suficiente abordando o tema? O que falta? Ainda falta alguma coisa? Sim, há bastante material, mas falta bastante coisa em relação para o advogado com deficiência, em relação ao PJE, o processo judicial eletrônico em si, né? Hoje, ele não é acessível. Ele não é acessível para a pessoa com deficiência visual, por exemplo, né? E isso é para ser corrigido na versão 2.0, que está para ser lançada agora, mês que vem, a acessibilidade, né? E só que ainda não sabemos como que está esse 2.0. É um requerimento do Conselho Federal, através da presidência, né, que já saia essa nova versão 2.0 acessível para a pessoa com deficiência. Por quê? Se nós deixarmos hoje do jeito que está, o deficiente físico, ele não consegue ter as condições de trabalho que uma pessoa que não é deficiente, porque ele não vai conseguir peticionar ou trabalhar ou desenvolver o seu trabalho naquela plataforma que hoje é usada quase que em todo o país, né, digital, né, para que ele possa desenvolver o trabalho para o seu cliente. Então, para isso precisa dessa acessibilidade nesse sistema. E para isso nós requeremos ao CNJ, né, que quando for disponibilizar o 2.0, que já disponibilize ele com acessibilidade. Por quê? Porque a lei assim determina. A lei 13.146, em artigos próprios, ele diz que o advogado e a advogada com deficiência, não só advogado e advogada, mas também o juiz, né, o funcionário da justiça, o promotor, ele tem que ter o acesso, o mesmo acesso que uma pessoa sem deficiência tem ao processo. Então, se esse PJE vir sem acessibilidade, ele não vai ter a mesma condição da pessoa sem deficiência, ou seja, a lei não está sendo cumprida, né? E a lei prevê penalidades para isso, né? E nós temos que fazer hoje no Brasil, fazer a lei ser cumprida e responsabilizar aqueles que não cumprem com a lei, inclusive o próprio judiciário. Então nós temos que trabalhar para isso, que o judiciário se conscientize que tem sim, tem a ser acessível 2.0 e já lançar acessível para a pessoa com deficiência. E os profissionais com deficiência do direito, advogados e advogadas, estão engajados também nessa causa? Sim, sim. Os advogados e advogadas com deficiência, além de engajados nessa causa, eles pleiteiam, eles brigam no bom sentido, né, em relação ao seu direito, para que a lei seja cumprida. A lei sendo cumprida, né, todos terão aquilo que de direito lhe é oferecido. E também trabalharão de uma maneira mais justa, né, com as pessoas com deficiência. Então, as pessoas eles estão engajadas, eles reclamam, eles falam onde que está o problema que ocorreu, e nós estamos tomando medida e atitude em relação a esses problemas ocorridos para poder saná-los. Ótimo. Bom, falando um pouco sobre a comissão, hoje, quais são os temas que a comissão tem trabalhado atualmente e os desafios aí a serem enfrentados, doutor Josemar? Os temas que nós temos trabalhado mais é em relação à inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no direito, né? Mais material para que ele possa se capacitar, mais cursos acessíveis também para que ele possa se capacitar, né? A questão do próprio PJI, que a gente sempre bate na tecla, mas hoje é uma realidade para que não tem volta mais, que todo o processo judicial vai ser eletrônico, então ele tem que ter 100% acessível, né? E também temos um plano também, que nós aprovamos na comissão, que agora está para ir para o plano, que é o plano de valorização do advogado e advogada com deficiência, né? Nesse plano há várias diretrizes onde nós colocamos para que valorize o advogado como pessoa e como deficiente, né? Para que ele possa ir ao fórum, né? E não precisar de auxílio de alguém para poder adentrar ao fórum, que ele acesse uma plataforma digital e não precise auxílio de ninguém para poder fazer o seu trabalho. Essas diretrizes estão nesse plano de valorização do advogado e advogado com deficiência, inclusive oferta de mais cursos para a pessoa com deficiência também, né?
Hoje, uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, ele vai fazer um curso, mas não tem um tradutor, não tem Libra, não tem Braille, por exemplo, o deficiente visual. O deficiente auditivo, ele não tem uma pessoa que traduz em Libras para ele, né? Ou um áudio de descrição. E isso, então, são conquistas que aos poucos nós estamos conseguindo, né? E a sociedade está entendendo dessa necessidade de implantação desses sistemas para que a pessoa com deficiência realmente seja inserida no mercado de trabalho. Na verdade, o que se quer, né, doutor Josemar, é trabalhar, né, desenvolver o seu trabalho no direito e, claro, servir aí a sociedade. Sim, servir a sociedade, menos deficientes teremos em casa, né, menos ociosos. Né, na verdade, isso contribui para a melhoria de vida da pessoa com deficiência e contribui também com impostos voltados para a sociedade. Né, e isso nós precisamos. E a lei também prevê um percentual mínimo, dependendo da quantidade de pessoas que trabalham na empresa, que ele tem que empregar a pessoa com deficiência. É uma maneira de inserir também o deficiente no ramo de trabalho, ou seja, ele é manual ou intelectual. O judiciário brasileiro, a gente falou tanto aqui dos desafios em tribunais, né, e tudo para se desenvolver o trabalho. Ele está preparado para receber pessoas com deficiência, e aí sejam elas os profissionais, advogados e advogadas, parte ou testemunha? Hoje, sinceramente, não. Não está preparado para isso, mas está se encaminhando para que isso seja recebido, ou seja, ele está se capacitando, né, e capacitando também os seus membros, né, os funcionários, para que atenda a pessoa com deficiência naquilo que ele necessite. Né, mas só que isso levará tempo. Levará tempo porque não podemos falar que é para esse ano ou ano que vem. É uma conquista que nós temos que ir galgando aos poucos, e aos poucos a gente conseguir, no futuro, ter aquilo que realmente almejamos, que é a igualdade. Né? Um oferecimento de ferramentas para termos igualdade para trabalhar com as pessoas sem deficiência. Com certeza. A gente vai para mais um breve intervalo, doutor Josemar, mais um intervalinho, e já já a gente volta com o OAB Entrevistas para falar sobre a lei de cotas para pessoas com deficiência. A gente falou um pouquinho aqui, mas no próximo bloco a gente aprofunda mais sobre o assunto, então não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta e hoje falando sobre os direitos das pessoas com deficiência com o advogado Dr. Josemar Carmerino. Falando um pouquinho, doutor, então, sobre a lei de cotas. Né? A gente comentou no bloco anterior sobre a questão das empresas que tem ali uma porcentagem para empregar pessoas com deficiência. Né? Ela obriga que as empresas façam isso. Mas isso não tem funcionado muito bem, né? Tem alguns problemas aí. Vários problemas, né? Na verdade, as empresas estão oferecendo, né, essas vagas conforme o percentual, dependendo da quantidade de funcionários que eles têm, mas falta, na verdade, a capacitação da pessoa com deficiência para aquela função que é destinada àquele emprego. Né? E essa capacitação tem que ser oferecida pelo governo, e o governo não tem as condições ou não consegue fornecer essa capacitação para a pessoa com deficiência. E o Ministério Público entende que, uma vez que o governo não consegue, então que é a obrigação dessa empresa que está oferecendo também capacitar essa pessoa com deficiência. Então, e a empresa fala que não, que é o governo que tem que fazer essa capacitação. Então tem esse jogo de empurra. E além do mais, as vagas que são oferecidas para as pessoas com deficiências não são as vagas de repositor, as vagas não são vagas qualificadas, digamos assim. Né? São vagas que precisam daquelas pessoas com menos escolaridade ou sem nenhuma escolaridade. E isso também já por conta da capacitação. Da capacitação. E isso também interfere que a pessoa com deficiência procure essas vagas. Porque geralmente uma pessoa que não tem as condições financeiras adequadas, ele está garantido por um benefício previdenciário. Então ele vai trocar essa garantia do benefício previdenciário
por um emprego que é incerto, né, e não sabido que será que ele vai conseguir se manter naquele emprego para poder sustentar a sua família. Então isso tudo tem que ser rediscutido, tem que ser reanalisado, né, para poder achar o que é bom para as empresas, o que é bom para a pessoa com deficiência, né, e não somente fornecer aqueles empregos com menos qualificação, mas com mais qualificação. Tem a questão do concurso público também, né, que tem as vagas destinadas às pessoas com deficiência, né, onde que as pessoas com deficiência eles procuram e conseguem se inserir naqueles empregos, naquelas funções que ali são destinadas naqueles concursos. Esses sim que são mais qualificados e essas pessoas conseguem se inserir no mercado de trabalho melhor e também podendo ter uma qualidade de vida melhor e contribuir melhor para a sociedade. É certo que quem trabalha na área do direito sabe, conhece bem essas leis, mas e o cidadão com deficiência? O senhor acha que ele conhece de fato os seus direitos? O cidadão comum, infelizmente, não sabe, né? Na verdade, ele acha que aquilo que lhe é concedido não é um direito dele, mas sim um agrado que alguém lhe está lhe fazendo. E não é, né? Se ele saber o direito dele, com certeza evoluiremos muito mais rápido, né, nas condições que tem que ser dado para a pessoa com deficiência. Nós temos aí as questões dos ônibus, né, que eles têm que ser adaptados. Eles não são adaptados, né? Nós temos as questões dos ônibus interestaduais, que tem lá a questão da logomarca mundial da pessoa com deficiência, mas só tem a logomarca falando que ele é adaptado, mas adaptado ele não tem nada, né? E isso nós temos que repensar para poder ver esse cidadão e divulgar mais também essa lei de 13.146 de inclusão, onde que ali sim prevê todas os seus direitos, né, para não poder pensar que aquilo que está sendo feito para ele não é um direito dele, mas sim um favor que aquele governante está fazendo para ele. Na verdade, são direitos assegurados em lei, né? Vamos falar um pouquinho, então, da 23ª Conferência, né, da Advocacia, que acontece no mês de novembro. E como é que vai ser lá, doutora? Vão se trabalhar também esses pontos, a questão dos direitos para as pessoas com deficiência? Sim, sim. Irá ter um painel específico, né, para pessoa na questão de acessibilidade, questão de acessibilidade da pessoa com deficiência. E lá discutiremos vários assuntos relacionados à pessoa com deficiência. E isso é muito importante, que é a primeira vez que está sendo inserida, né, na Conferência Nacional esse tema, demonstrando que o tema cada vez vem crescendo mais com o tempo. E isso é muito importante para a pessoa com deficiência, e não só para a pessoa com deficiência, mas para todas as pessoas que lá estarão, né, para ver também a realidade da pessoa com deficiência e quais são o que ela persegue para ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Bom, para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse então uma mensagem, né, para quem está nos assistindo agora, de incentivo às advogadas, aos advogados com deficiência que trabalham no nosso país, que trabalham em prol da nossa sociedade, do cidadão brasileiro. A mensagem que tem é que a pessoa com deficiência ele nunca pode desistir, né? Ele nunca pode dar um passo atrás ou recuar, nem que for para pegar impulso, sempre ir para frente, né? E exigir os seus direitos, não ficar de cabeça baixa quando sofre alguma discriminação e poder fazer com que isso, na verdade, essa discriminação ou esse não que ele receba seja mais um fortalecimento para que ele continue lutando pelos seus direitos. E esses direitos que ele está lutando será distribuído para todas as pessoas com deficiência. Então ele não está brigando só por ele está lutando por todos, né, as pessoas. E que isso também reflita nas pessoas que não são deficientes. E as pessoas que não são deficientes não veem aquela pessoa com deficiência como um coitado, mas uma pessoa que vai contribuir e vai contribuir bastante para com a sociedade brasileira e com a justiça brasileira.
Essa luta pelos direitos é o que o senhor tem feito, é o que a OAB tem feito e vale a pena, né, doutor Josemar? Vale a pena e não tem como voltar atrás. Doutor Josemar, muito obrigada pela sua presença aqui no OAB Entrevistas e sucesso no trabalho desenvolvido na comissão. Eu que agradeço o espaço aqui, que foi aberto para a pessoa com deficiência. Foi um grande prazer. Bom, e o OAB Entrevistas termina agora. Acompanhe as notícias e ações da OAB Nacional em nossas redes sociais e na página oab.org.br. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.